Daí, pessoal, mais uma resolução. Sobre os lados de um triângulo retângulo, constrói-se quadrados, conforme mostra a figura abaixo, sendo A medida da hipotenusa, B e C as medidas dos catetos, e P e Q os pontos representados na figura, então a distância entre P e Q é igual a. Então, olha aqui a distância entre o ponto P, aqui ó, ponto P, e o ponto Q. Então, ele quer saber a medida desse segmento, mas, portanto, de X. E aí já aproveita e observa que eu tenho a formação de um triângulo. Aqui, aqui, até aqui, daqui até aqui. Nesse triângulo aqui, ó, eu tenho o X como um dos seus lados. E aí eu posso dizer também que este lado desse triângulo marcado, ele mede A, já que isso aqui ó, é um quadrado. Então, esse lado aqui mede A, assim como este aqui mede B. E aí eu posso, para calcular esse x, aplicar a lei dos cossenos. Eu vou então atribuir esse ângulo aqui como referência, que está oposto ao lado que eu quero descobrir. E eu vou dizer que esse ângulo aqui, então, ele é um ângulo θ. Então, aplicando a lei dos cossenos, eu vou isolar o lado oposto ao ângulo referência, oposto ao ângulo θ. Então, vou isolar x ao quadrado. Isso é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. A ao quadrado mais b ao quadrado. Menos duas vezes o produto desses lados que formam o ângulo. Então, 2 vezes a vezes b. E vezes o cosseno do ângulo formado por esses lados que não foram isolados, né? Os lados que não são o x ali no caso. Cosseno do ângulo θ. E aí, para eu calcular o valor do x, que é essa distância PQ, eu vou fazer a operação inversa aqui, né? E transformar esse lado aqui em raiz quadrada, como se fosse uma falsa passagem. Antes de eu fazer essa passagem, antes de eu isolar o x e transformar isso em raiz, pode observar que nas alternativas todas elas estão colocadas como uma raiz, eu vou me dedicar a trabalhar com esse cosseno do θ aqui. Ó. Então, isso aqui eu vou verificar como eu posso transformar para me aproximar de uma dessas alternativas. Porque tu observa que aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, aqui eu tenho A e tenho B, e tenho esse cosseno. Então, esse cosseno, de certa maneira, vai ter que se converter ou em A ou em B. Ou as duas coisas, para que eu possa, de certa maneira, juntar e a minha resposta aqui, ó, ficar toda ela alimentada por essas duas variáveis A e B. Então, é mais ou menos essa minha proposta agora, meu cuidado, minha preocupação. Ver o que eu posso fazer com esse cosseno do θ. Para entender melhor o que eu vou executar, eu criei uma outra lâmina com ampliação desse desenho, para que a gente possa, então, ter um efeito didático mais proveitoso aí. Então, está aqui, ó, o mesmo desenho ampliado. Lembra que o que eu estou querendo aqui é o cosseno desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo que eu chamei de ângulo θ. E eu quero, então, o cosseno do θ. Então, é isso que eu quero descobrir. Bom, o que eu posso estabelecer? Eu vou aqui, ó, armar, vou puxar uma linha, uma projeção, né, a extensão desse lado, dessa hipotenusa aqui, eu vou estender aqui para a direita. Então, daqui para cá. E aí eu percebo que aqui eu tenho um ângulo reto. Aqui eu tenho 90 graus. Então significa que esse ângulo θ, ele está sendo igual ao 90 graus mais alguma coisa, mais este pedaço aqui, ó. E aí esse pedaço eu tenho que descobrir quanto que é. Aí pensa comigo, aqui eu tenho 90 graus.
Então, esse raciocínio agora aqui é meio complexo, né? Então, fica bem atento ao que eu vou estabelecer. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E tudo isso aqui, ó, é 180 graus. É meia volta. Então, observa que este ângulo aqui, junto com esse aqui, eles vão somar 90 graus. Então, olha só, se eu atribuir aqui ângulo alfa, tá? Aqui, ó, eu inventei aqui um ângulo alfa. E esse aqui, inventei um ângulo beta. Esse aqui, ó, é ângulo beta. Então, pensa comigo, que alfa mais beta nesse triângulo, eles somam 90 graus. Vou escrever isso para ti aqui embaixo. Ó. No triângulo, vou fazer bem no triângulo retângulo, que eu tenho o triângulo original da questão. No triângulo retângulo, eu tenho que alfa mais beta é igual a 90 graus. Né? São os dois ângulos agudos desse triângulo. E eu sei que beta mais este ângulo aqui, ó, que eu não sei quem é, também somam 90 graus. Ora, então esse ângulo que eu não sei quem é, ele tem que ser o ângulo alfa. Porque eu descobri que alfa mais beta é 90 graus. Então, se eu sei que este ângulo aqui, ó, que este ângulo com este aqui somam 90, então esse que está faltando tem que ser o alfa para fechar os 90 graus. Então, eu sei que o θ corresponde a 90 mais alfa. Então, o cosseno de θ, na realidade, para mim, é o quê? É o cosseno de alfa mais 90, ou 90 mais alfa. Então, é isso que eu tenho. Agora, tem que pensar, cosseno de alfa mais 90. Isso equivale a quê? Bom, aí eu criei uma outra figura, aqui do lado de um ciclo trigonométrico, para te ajudar nesta resolução, neste raciocínio. Imagina, eu tenho alfa mais 90. Então, eu vou, de certa maneira, atribuir para esse alfa nesse exercício, nesse raciocínio aqui, eu vou atribuir um alfa igual a 30 graus. Então, eu já dividi aqui, né, em fatias, mais ou menos aí 30 graus. Então, eu vou colocar que aqui, ó, para mim, está o alfa. E esse alfa aqui, eu estou atribuindo 30 graus, é o que a figura sugere. Bom, se eu pegar 30 e somar 90, eu vou para 120, que seria aqui, ó, nesse ponto aqui. 120, eu saindo daqui e indo até aqui, ó, 120 graus, que é o 90 mais 30. Então, aqui está para mim, nesse ponto, o alfa mais 90. Ou seja, aqui eu tenho o 120. O que eu observo aqui em relação a alfa e alfa mais 90? Ele quer o cosseno de alfa mais 90. Então, nessa figura, o cosseno de alfa mais 90, projeto aqui no eixo dos cossenos, e verifico que se trata dessa medida. Dessa medida aqui, ó. Isso aqui, então, é o cosseno de alfa mais 90, que é o que eu quero descobrir. E aí, se eu pensar o cosseno de alfa mais 90, que é o meio, né, porque é o cosseno de 120, então, na realidade, é menos o meio, isso aqui é negativo. Lembra que esse pedaço aqui é um pedaço negativo. Então, já sei que o cosseno aqui, ó, de alfa mais 90, já sei que é menos alguma coisa. E esse cosseno, ele corresponde, se eu projetar aqui, ó, a essa medida aqui, ó, que também é um meio, que é o seno do alfa, ou seja, seno de 30 também é um meio. Então, o cosseno de alfa mais 90, ou o cosseno de alfa mais 90, nesse caso aqui, né? O cosseno, ele é igual ao seno do alfa, o seno do 30.
Então, cosseno de alfa mais 90 é menos seno de alfa. Então, esse é o raciocínio que eu preciso empregar para dar sequência na outra lâmina da resolução. Então, eu preciso transformar cosseno de alfa mais 90 em menos seno de alfa. Então, a gente vai voltar para lá, para outra lâmina. E aí eu tenho aqui, ó, que isso, x aqui ao quadrado, é igual a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos 2 vezes o a vezes o b, e vezes o cosseno de θ, lembra que isso era o cosseno de alfa mais 90. E aí, então, x ao quadrado igual a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos 2 vezes AB, vezes, aí lembra, né, que cosseno de alfa mais 90 é menos seno de alfa. Deixa eu voltar lá na lâmina. Aqui, ó. Cosseno de alfa mais 90 corresponde a menos seno de alfa. Então, vezes aqui, menos seno de alfa. E aí eu tenho x ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes AB vezes, aí menos seno de alfa, isso é igual, então, menos seno de alfa menos seno de alfa, lembra que o alfa eu havia postado, ó, nesta posição aqui, ó. Lembra que aqui para mim foi o alfa. Deixa eu retornar de novo na outra figura. Aqui, ó, o alfa está nessa posição aqui, ó. Então, eu tenho que o seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto a alfa é B e a hipotenusa é A. Então, isso é B sobre A. Então, o seno de alfa é menos B sobre A. E aí eu tenho que x ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Aí que eu tenho um produto menos 2ab vezes menos b sobre a, menos vezes menos dá mais. Posso cancelar este a que está multiplicando aqui com este a que está dividindo. Me sobra 2 vezes b vezes b, isso vai dar 2b ao quadrado. E aí b quadrado com mais 2b quadrado, isso vai dar 3b quadrado. Então, x ao quadrado é igual a ao quadrado mais 3b ao quadrado. Minha proposta é calcular o valor do x, é só isolar, né? X igual mais ou menos raiz. Como é um valor de medida, o menos não tem sentido. Então, fica só a raiz positiva. Então, raiz positiva de a ao quadrado mais 3b ao quadrado. Isso eu enxergo na alternativa E. Ok? Então era isso. Espero que esta resolução aí contribua com os teus estudos aí dentro da tua preparação. Fica o meu forte abraço. Te desejo boas provas e até a próxima.